Pessoal, hoje a gente vai falar aí um pouco sobre mitos e verdades sobre periquita australiana. Então, bora pro vídeo. Vamos começar falando de algo bem polêmico, né? Em que uns defendem e outros não. Verdades ou mitos se o pão faz mal ou não. E aí, o que você acha? Que o pão faz mal ou não para os periquitos australianos? Verdade, o pão faz mal para os periquitos australianos, mas depende muito da quantidade que você oferece. Se você oferece alimento bem saudável para ele, né, com bastante vitaminas e minerais, enfim, assim, uma vez no ano você dá um pão para ele, não vai fazer nenhuma diferença. Mas quando você oferece todos os dias o pão, você está causando aí uma grande dificuldade aí em relação à saúde, porque você vai estar aumentando aí os problemas que podem surgir de acordo aí com a gordura da ave. A ave pode engordar, então pode trazer bastante problemas. Um outro tópico muito falado, né, eu vou começar sobre esse casal aqui, e é falando sobre a fidelidade dos periquitos. Você acha que os periquitos são fiéis? Bom, verdade, os periquitos eles são fiéis. Porém, o que acontece é que ele tem várias fêmeas ou vários machos devido a eventualidades que acontecem, né? E então, por exemplo, às vezes tem várias fêmeas aí no seu viveiro e só tem um macho que está pronto aí para agalar as fêmeas. E por ele ter a disponibilidade de ter várias fêmeas, ele acaba tendo várias fêmeas aí em relação à reprodução. E em caso das fêmeas, elas podem trocar o macho e até pode acasalar com outro macho, né, devido aí às condições. Por exemplo, ela viu que o macho não é suficiente para ela, né, então ela pode sim trocar de macho, resolver trocar de macho. Então, em relação a isso, é muito relativo. Então, os periquitos eles são fiéis, porém eles trocam sim de parceiro, dependendo da eventualidade que pode acontecer aí. Às vezes até influência humana, né? Você acaba trocando os casais e eles acabam assim aceitando o casal novo. Então tem muita influência. Então eles são muito fáceis de ser lidado em relação à reprodução. Então não tem muito problema em relação a isso. Exceto questão genética, né? Se você tem apenas um macho, então questão genética é meio prejudicial. Uma coisa que as pessoas questionam muito e algumas pessoas não sabem, né, se os periquitos podem falar ou não. Bom, é uma verdade isso aí, os periquitos eles podem falar, assim como todos os psitacídeos podem falar. O que acontece é que depende muito da ave, né? Tem aves que ela desenvolve a fala muito mais fácil do que outras, principalmente se ela estiver sozinha e tiver mais contato com o ser humano. Então é mais fácil ela ir aprender a falar do que ela estando aqui em bando, por exemplo. Aqui um tem contato com o outro, então é muito difícil uma ave dessa aqui falar. Eles vão preferir comunicar um com os outros do que com você. Então todos os psitacídeos podem falar, independente da raça, da cor, da mutação, enfim. Independente da alimentação, independente dos cuidados, eles podem falar sim. Depende muito deles. Eu vou meio que afrontar um pouco os tutores, né? Aqueles que criam um petinho como um filhinho. Então, é sobre como os periquitos te tratam. Você acha que os periquitos te tratam como mãe ou pai deles? E aí, o que você acha? Bom,
É mito. Os periquitos australianos não te tratam como mãe, nem como pai. Você pode estar chamando ele de mãe, pode estar chamando ele de pai, que é seu filho, enfim, e tal, mas eles não vão te tratar dessa maneira. O que acontece? Na natureza, o que eles fazem? Eles sempre estão acompanhados com alguém, então eles fazem desse daí o seu companheiro. Então, quando você cria uma ave e você cria somente com ela a ave, então ele faz de você o seu companheiro, ou seja, um cônjuge. Ele é o seu parceiro. Ele considera você como o namorinho dele e não como pai ou mãe. Então é um mito. Vamos contradizer um pouco em relação à reprodução agora. Você acha que narina marrom significa que a fêmea está pronta para reproduzir? Vocês acham? É mito, gente. Mito. Uma fêmea ela só está pronta para reproduzir a partir de 1 ano, de 8 meses a 1 ano, ela já está pronta aí para reproduzir muito bem, cuidar muito bem dos filhotes. Então, narina marrom não significa que a fêmea está pronta para reproduzir. É muito relativo. Com uma fêmea de 4 meses, ela já está com a narina marronzinha. Essa aqui tem mais de 4 meses e já está com a narina um pouquinho marrom. Então, é muito relativo. Não significa que a narina da fêmea está marrom que ela pode reproduzir. Pelo contrário, muitas fêmeas aqui da criação reproduzem com a narina branca ou beijinha. Não precisa estar aí totalmente marrom para elas reproduzirem. O que vai garantir que a fêmea esteja pronta para reproduzir é a idade dela. Porque elas podem sim botar ovo com menos de 1 ano. Elas podem chocar muito bem, porém é muito prejudicial à saúde, tanto na hora de botar o ovo, pode ter ovo preso, pode ter problema na complicação, até mesmo na reprodução. Elas podem não ter experiência para reproduzir, para chocar os ovos, para cuidar dos filhotes. Então não significa que a narina está marrom, que ela está pronta para reproduzir. O bom é você verificar a idade da ave antes de você determinar aí se ela está pronta ou não para reproduzir. E aí, pessoal, vocês acham que ar-condicionado faz mal para as aves? Eu vou dizer que é mito, porém eu vou dar um ponto a esclarecer para vocês. A ave, ela não tem essa regulação da temperatura como nós temos. A temperatura dela é regulada até mesmo pela própria pena. Então ela tem uma temperatura que ela chega. Então ela não tem essa regulação tão perfeita como nós seres humanos tem, como os mamíferos têm. Então é um fator muito importante a ser levado em consideração. Quando você coloca uma ave sob ar-condicionado, porém uma temperatura muito baixa em relação a que ela pode suportar, você está sim correndo o risco aí de ter um choque térmico na sua ave e ela vir a morrer. Porém, se você colocar numa temperatura, um frio que seja somente para esfriar a temperatura do ambiente, somente aquele friozinho que você suporta ficar aí sem camisa dentro de casa, não vai trazer prejuízo aí à saúde da sua ave. Então, o ar-condicionado em si, ele não faz mal. O que faz mal é a temperatura. Então, preste muita atenção, tome muito cuidado em relação ao ar-condicionado, porque eles podem ter choques térmicos. Não é bom você tirar uma ave do calor e colocar logo direto no frio. É bom esperar aí a climatização antes de você fazer a troca do ambiente e da temperatura. Vocês estão vendo aqui que os machos, eles cantam, né? Cantando, muito bem. Mas você acha que só os machos cantam? Mito. Não é só os machos que cantam. As fêmeas, elas podem cantar igualmente os machos. Como vocês podem ver ali, ó.
ela tá cantando igualmente aos machos. Porém, a diferença entre a fêmea e o macho, que não é tão intenso quanto os machos, né? Ela não tem aquela intensidade do canto como os machos. Mas elas podem sim cantar como os machos. Então você pode confundir, né, achando que é um macho, né, mas na verdade é uma fêmea cantando também. A fêmea canta igualmente o macho. Tem algumas diferenças, poucas, mas tem. Mas você pode ser confundido por isso, é porque fêmea ela também canta, então não se engane em relação a isso. Preste bastante atenção na cor da narina para você saber aí qual é fêmea e qual é macho. E também o comportamento um pouco muda. As fêmeas são mais independentes, né, são mais agressivas, elas não são muito românticas, né, quanto os machos. Elas são mais reservadas. Então é um comportamento, né, de fêmea. Elas são mais quietinhas, mas elas também podem sim cantar. Bom, eu nunca gosto de deixar uma ave sozinha, até mesmo algumas aves que eu amanso, né, eu procuro sempre dar atenção aos que estão sozinhos, mas em questão aí de cuidados, você acha aí que uma ave que está sozinho, ela pode morrer? Bom, eu vou falar para vocês aí que é mito. Uma ave que está sozinha ela não morre. Muita gente aí que teve aves que estava junto, depois um morreu e depois o outro acabou morrendo. O que acontece? Uma das aves estava doente, acabou morrendo e passando a doença para outra e a outra acabou morrendo. Não significa que por ela estar sozinha que ela morreu. Ela não morreu por causa disso, né? Pode ter outros fatores que é doença, saúde, alimentação, cuidados, estresse, né? Então, esses outros motivos é que vai determinar se essa ave vai morrer ou não estando sozinha. Então, não significa que a ave morreu que é porque ela estava sozinha. Não, pelo contrário. A ave está sozinha, elas conseguem viver muito bem, né? Então, tira esse mito da mente de vocês de que uma ave ela precisa estar acompanhada de outra ave para sobreviver. É um mito, então é isso aí. Você faz a bagunça e depois joga a bagunça para fora? Não acha isso certo não. Olha a situação. Fez um buraco, agora tá jogando a sujeira para fora? Você não tinha feito? Agora aguenta. Que negócio é esse? O último mito que eu tenho para falar hoje é se o periquito ele precisa das penas das asas para reproduzir, para acasalar com a fêmea. É um mito também, ele não precisa das penas. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso. Se você tem interesse aí, vá lá e veja aí o vídeo que eu fiz falando sobre isso. Então, e é isso, pessoal. Se você tem aí outros mitos aí que você queria que eu respondesse, já deixa no comentário aí. Elias, responda para mim sobre se é verdade ou mentira isso aqui. Se vocês quiserem a parte 2, eu vou fazer a parte 2. Então deixa aí vocês falando aí o que vocês querem saber sobre as suas dúvidas e eu vou dizer se é verdade ou não. Então o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Se você não deixou o like, já deixa o seu like. Se inscreva no canal se você não for inscrito. E até o próximo vídeo, gente.